Olá, eu sou Luciane Cuervo, professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS e venho hoje conversar um pouquinho sobre o formato de escrita acadêmica conhecido como relato de experiência, que eu acredito ser uma forma bastante dinâmica de estudo e registro das experiências numa escrita acadêmica. Então, como a gente pode escrever, né? O que é um relato de experiência? Ele se contextualiza num momento geográfico, temporal e social, né? Ele é um recorte de uma vivência que nós passamos, né? Então, a descrição e reflexão sobre uma experiência vivida, a qual é apresentada a partir de um marco teórico pertinente ao tema. Então, pesquisar e discutir outros elementos que também refletem sobre o mesmo tema ou que abordam um assunto pertinente. Então, é interessante fazer esse diálogo também, de pensar sobre que experiências já foram registradas, né, parecidas com a nossa, no ambiente acadêmico, na escrita científica, e a gente fazer essa articulação. Então, aqui é um pequeno esquema para a gente entender as principais características do relato de experiência, né? É uma descrição de uma vivência na área da nossa formação, atuação, enfim, na nossa área de conhecimento. É uma contextualização local e temporal. Tem esse diálogo, essa articulação entre teoria e prática. É uma escrita descritiva e clara, né? Então ela vai delineando como se deu a vivência, né? Desde os seus objetivos, da sua descrição, inclusive da sua análise dos resultados, enfim. Então ela tem uma estruturação organizada, né? Nessa escrita acadêmica. Então a gente pode se inspirar, né, em alguns possíveis roteiros assim de um relato de experiência, né? Claro, como todo texto acadêmico, tem que ter uma introdução onde a gente vai contextualizar essa experiência, né? Quais as pessoas que estavam envolvidas, o meu papel naquele contexto, né? Lugares ou lugar, o local, instituição, né? Que período se deu isso. Né? Apresentando então os objetivos desse relato, do projeto ou da ação, enfim, que estava ali envolvida, e a pertinência, né, a relevância, né, trazendo então a justificativa. No desenvolvimento, a gente vai então aprofundando essa capacidade de discussão, trazendo um aporte teórico também, né, no diálogo com o que já foi falado sobre isso. O interessante também do relato de experiência é que ele não exige uma fundamentação teórica tão ampla como um artigo de revisão, né, como uma outra escrita acadêmica, né, de outros formatos, né? Então, a gente pode buscar uma fundamentação que esteja, né, alinhada à nossa temática, ou de experiências parecidas, né, de outros autores, mas a gente pode se restringir, não precisa ter tantas referências, né? A gente pode se restringir a alguns específicos mais marcantes para nós, né? Então, no desenvolvimento, a gente vai falar também sobre a metodologia, ou seja, como se deu aquela ação, né? aquela vivência, né? Quais foram os procedimentos empregados para ela. E quando a gente fala nesse recorte, a gente pode dizer desde a experiência do estudante, né? Por exemplo, de uma monitoria, de um estágio, né? De um PIBID, a experiência de construção e participação de algum projeto, né? A experiência, no nosso caso, no campo da música, né, de uma gravação, de uma performance, tudo pode ser né, trazido para essa escrita acadêmica, para essa formatação de relato de experiência. Então, é muito interessante esse formato de escrita acadêmica, porque ele, mesmo que a pessoa não tenha uma experiência longeva dentro do campo científico, do campo acadêmico e mesmo da escrita, tem como desenvolver mecanismos assim já dentro da iniciação científica, né, dentro dos primeiros passos de produção científica. Então, eu acho muito didático o exercício de um relato de experiência, né, embora ele possa ser aprofundado e aperfeiçoado, né, ao longo da nossa vida acadêmica e científica, né, a gente, claro, vai
tornando mais robusto, né, nosso registro escrito, né, a nossa produção textual. Mas, desde os primeiros passos, a gente pode se exercitar, né, com uma escrita dentro do relato de experiência, porque foi algo vivido por nós, a partir do nosso olhar pessoal, né. Então, na conclusão, a gente vai falar os principais resultados daquela vivência, né, e muitas vezes é interessante trazer nessas considerações finais também possíveis desdobramentos ou contribuições ou, né, aprendizados que podem de alguma forma trazer uma contribuição para o campo científico da nossa área. Então, como construir um marco teórico, né? Então, a gente vai trazer uma temática principal, que pode ser, aqui no caso da nossa área da música, né, um teste específico. Eu vivenciei um teste específico, né, na primeira vez eu fui reprovada, na segunda vez eu fui aprovada. Eu posso escolher, inclusive, falar somente do processo de preparação para participar de um determinado teste, uma determinada seleção, né, ou toda a linha temporal, né, desde a da preparação até a aprovação, enfim, né. Nós estamos hoje vivendo nesse tempo de crise sanitária mundial, da pandemia, então, por exemplo, música na quarentena, né, como tem sido afetadas as minhas práticas musicais na quarentena, né, estou usando as redes sociais, eu estou mudando a minha relação com as tecnologias, enfim, as possibilidades temáticas de um relato de experiência assim, são realmente muito amplas, né? Então é importante que a gente escolha falar algo sobre, né, sobre o qual a gente tenha familiaridade, que a gente se sinta, seja uma experiência positiva ou negativa, mas que a gente se sinta apropriado, né, que se aproprie daquele tema para poder falar, né? Então, para esse primeiro exercício que eu chamo, né, de uma primeira escrita acadêmica, procurar ali de 1 a 3 trabalhos, pelo menos nos repositórios acadêmicos, né, para fundamentar, pensar, colocar essas palavras-chave ali, jogar nesses repositórios acadêmicos, né, e ver o que aparecem dentro dessa temática de outras pessoas que também passaram por isso, que também tiveram experiências registradas nessa escrita acadêmica. Né? Então é bem interessante fazer essa articulação, né? Se concorda, se discorda, pontos convergentes, divergentes, né? Em qual sentido, enfim. Então, colocar as experiências em palavras, né? A gente, no relato de experiência, é interessante que a gente pode falar na primeira pessoa, né? Então, eu participei de tal ação, de maneira tal, em tal lugar, em tal contexto, né? Eu propus, ou eu observei que, né? Então, a primeira pessoa é algo marcante nessa escrita, né? Então, a gente vai contextualizar, trazendo as impressões pessoais, né? Obstáculos que surgiram, não precisa ser só um relato positivo, né? Somente mostrar as coisas que deram certo, muitas vezes justamente os pontos negativos ou alguns obstáculos que a gente conseguiu superar ou não, né? São importantes registros para que outras pessoas também possam estudar aquele material, conhecer, ler aquele relato e talvez conseguir desviar desses obstáculos, né, e se preparar melhor. Então isso da produção científica em geral é muito interessante, né? A contribuição científica vem também daí, de podermos escrever algo que pode encurtar ou facilitar o caminho de outras experiências que venham posteriormente, né? Por isso é importante também analisar o que veio antes, né? A gente não partir como se fosse, né, o marco zero daquela vivência, né? Então aqui eu coloco que essa experiência pode ser um momento específico de determinado fato, né, um episódio, um evento, né, ou a preparação que levou a esse evento, a esse fato, ou mesmo as ressonâncias posteriores, né, ela pode ser positiva ou negativa. Né? Então a gente tem essas dicas, na verdade, essas ideias aqui sobre o relato de experiência valem para qualquer área do conhecimento, né, mas claro que algumas têm especificidades, né. No nosso campo de área humana, né, das ciências sociais e humanas, do fazer musical, né, da reflexão sobre a linguagem musical, né, tem inúmeras possibilidades dentro da apreciação, da criação, dentro da
execução, né, da educação musical, da performance, enfim. Né? Então, a gente poderia trazer esses exemplos para tantas outras áreas. Então, aqui algumas perguntas geradoras que, na verdade, para um projeto cultural, para um projeto de pesquisa, para um relato de experiência, sempre elas vão ser inspiradoras, assim, né? Aquelas perguntas básicas, assim. O que, né? Então, a descrição do nosso objeto de reflexão, de discussão, de estudo, né? Para que, né? Então, os objetivos, né? Para que essa experiência relatada, né? No nosso caso, né? Qual a pergunta que eu queria responder, qual, né? O desenvolvimento dela ali, né? Então, para que ela foi feita, né? Por quê? O porquê tem a ver com a justificativa, a relevância daquela escrita, né? Então, qual a relevância de discutir, por exemplo, a experiência positiva ou negativa de ter passado por uma determinada seleção para um concerto, para um vestibular de música, um teste específico, né? Ou na gravação, qual a relevância daquele, né? E nunca a justificativa não é porque eu acho importante, né? Porque, claro, quando a gente escolhe, seleciona um tema para falar, é porque a gente já faz esse marco de achar que é relevante. Mas aí trazermos autores para reforçar o que a gente está defendendo, né? Então, dentro dos autores do nosso campo, né? Por que é importante falar sobre esse tema? Né? O como é a metodologia, né? Como foi desenvolvido, quais os procedimentos foram desenvolvidos para responder a minha pergunta, para alcançar meus objetivos, né? E o enfim, as conclusões, né? As ressonâncias, as nossas discussões finais sobre o que veio a ser, então, um balanço final sobre essa experiência. Então, a gente pode resumir em algumas perguntas, né? Sobre qual experiência você quer contar, né? E por quê? Por que ela é importante? O que você gostaria de contar especificamente sobre essa vivência, sobre essa experiência? Como ela foi desenvolvida? Existem outras pessoas que passaram pela mesma experiência, então aqui articulando, né, com outros materiais teóricos, enfim, científicos, né? Quais os fatores positivos e negativos mais marcantes, né? Porque a gente não está fazendo um estudo descritivo pormenorizado, né? Não é um diário de campo, uma observação, é algo que a gente fez um recorte temporal, né, e geográfico para poder trazer. O que você aprendeu com essa experiência, né? Que obstáculos foram encontrados para o seu desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento dessa experiência, dessa vivência que a gente escolheu, né? E aí no final, né? Qual o balanço, qual o resultado geral dela, né? Pensando na sua experiência, o que mais poderia ter sido feito. Então esse é um exercício que a gente faz ao final de artigos acadêmicos, de monografias, dissertações, de teses, que pode chegar aqui então no relato de experiência, que é pensar possíveis desdobramentos, né? Que outros aspectos, por uma questão de tempo ou de foco, não foram aprofundados, e então dar essas pistas para outros colegas, né, poderem pensar de que forma essa pesquisa poderia também ser vista em outra interface, né? Aqui eu trago algumas citações e trouxe alguns alunos de música aqui que eu acompanhei, né? Então aqui, por exemplo, um trechinho da monografia do Thiago Micheletto, ele fala assim: decidi focar no teste específico para tentar o ingresso no curso de licenciatura em música, cujas exigências abrangiam a execução instrumental e leitura de partituras, incluindo solfejo. Para entrar na URGS, estudei a fundo os conteúdos apontados no edital da prova específica. Apesar do meu esforço, demorariam ainda alguns anos, pois não foi fácil passar no referido teste específico, o que talvez também denote que este campo pode ser excludente, ainda mais para uma pessoa portadora de necessidades especiais, né? No caso do Thiago, violonista maravilhoso, né, que tem baixa visão, por exemplo, aqui tem a citação do edital, um edital de uma seleção, né, a gente daí vai trazer a instituição, as referências do ano, né, se fosse o caso dele desenvolver, né. Aqui não era o foco dele, ele estava estudando métodos de violão, mas eu recolhi esse trechinho porque fala de um relato.
Mas o que eu quero dizer é que a gente pode pegar documentos, né, documentos do IBGE, documentos do governo federal, estadual, municipal, né, normativas, editais, que também são documentos referenciais que a gente pode trazer para o nosso marco teórico, né, para nossas referências. Tá? Um outro exemplo, da Thaís Nascimento, por coincidência também violonista, né? Desde que iniciei o curso de licenciatura em música, nos anos de 2012 e 2015, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, percebi que havia poucas mulheres cursando a faculdade de música, tendo como instrumento principal o violão, sobretudo nos cursos de bacharelado e licenciatura, em que o repertório é diferente do repertório do bacharelado em música popular. Então, a Thaís se interessou em pesquisar gênero, né? Ela vem aí ao longo dos anos, está agora fazendo mestrado, encerrou o mestrado, gravando CD, uma trajetória muito bonita, né? Envolvendo o violão. E aí ela mostra as origens do interesse de pesquisa, né? E isso é muito interessante também. É pensar que a gente acaba desenvolvendo, estudando, né, buscando nos aprimorar dentro de uma temática, de um tópico que nos chama a atenção, no qual a gente se identifica, né? Então, outro relato, né, aqui de uma moça de outra instituição, ela vai fazendo um relato sobre a experiência, né, envolvendo esse contato com sala de aula e alunos. Né? Então, os alunos demonstraram um progresso notório a cada aula. As impressões que tive foram muito positivas como um todo. Desconstruí vários preconceitos e me apeguei bastante aos alunos e ao trabalho que estamos desenvolvendo. Né? Aqui já mais na parte conclusiva do seu relato de experiência. Né? Então, são exemplos que a gente traz de performance, de formação, de uma seleção, né, de um processo educativo musical que podem se transformar num relato. Né? Então, resumindo, né, o relato de experiência descreve e discute uma experiência pessoal a partir de uma visão do autor, né, nossa própria, né? Mesmo que venha a ser individual, uma experiência vivida sempre envolve outras pessoas, direta ou indiretamente, embora o recorte pessoal possa também ser focado em impressões e reflexões restritas ao posicionamento deste autor, né? E é interessante também lembrar dos aspectos éticos. No caso do relato de experiência, a gente procura evitar, por exemplo, trazer citações de frases, trazer fotos, imagens ou outros aspectos, se esse relato de experiência não estiver dentro de um projeto de pesquisa maior, que já tenha passado por uma comissão de ética, já tenha tido aprovados determinadas referências, né, e tenha envolvido esses sujeitos a partir de um termo de consentimento esclarecido, né. Então, uma série de procedimentos éticos que precisam ser pensados, né. Então, isso traz fidedignidade, isso traz credibilidade para a nossa pesquisa. No caso de um relato de experiência mais pessoal, de trajetórias envolvendo a sua experiência em contato com alunos, enfim, mas que não está expondo esses sujeitos que estavam, né, no entorno, isso também é um dos pontos fortes do relato de experiência. Ele permite, né, um pouco menos de rigor dentro do rigor científico, assim, que possa ser trazido tanto no aspecto de um marco teórico com menos quantidade e aprofundamento das referências, né, quanto esse aspecto ético, que pode ser mais leve, digamos assim, porque se ele é focado numa experiência pessoal, né, nós nos tornamos, enfim, esse olhar, esse sujeito protagonista dessa escrita, né, sem expor outros sujeitos, né. Então é bem interessante a gente poder usar essa escrita acadêmica. Foi a minha primeira produção científica. Desde o primeiro relato eu tive aprovação em evento acadêmico e eu fui buscar isso porque dizia que para fazer uma pós-graduação na minha área tinha que ter publicação científica. E eu pensei, nossa, no meu curso a gente não teve isso, né, naquela época. E agora, assim, como é que eu vou, né, ter uma produção científica, né? Então eu fui estudar
outros formatos de escrita acadêmica e percebi no relato uma brecha para uma iniciação científica, de poder falar sobre uma experiência, né, mesmo que eu não tivesse uma experiência prévia científica. E deu certo, desde o primeiro foi aprovado, né, em Congresso Nacional. Então, eu entendo hoje como orientadora, né, de iniciação à pesquisa, de iniciação científica, né, de pós-graduação, enfim, que o relato de experiência ele pode nos acompanhar ao longo de toda uma trajetória, né, científica, desde a iniciação até estudos mais avançados, né, que a gente possa seguir como pesquisador, né. Então, eu acho o relato um recurso bastante dinâmico. Aqui uma dica, descreva, sem se preocupar com essas limitações formais, né, uma experiência envolvendo a música, no nosso caso, a nossa área, mas para quem está vendo isso que é de outra área pode aproveitar, que deseja registrar. Então, fazer um fluxo de pensamento, né, uma tempestade de ideias, escreva frases, palavras-chave, né, coisas que lembra, assim, né. Então, o relato ele vem desse memorial nosso, assim, ele vem de uma descrição de experiências que nós passamos, né? E aí depois vai organizando isso numa linha temporal, né? De início, meio e fim, né? Em que momento que se enquadra melhor essa descrição, estruturando o texto final, né? Então, não parta já de uma estrutura rígida, né, tentando uma escrita acadêmica, assim, se a gente não tem uma experiência sobre isso, né, sobre esse tipo de produção. Procure fazer algo mais flexível, mais dinâmico, para facilitar esses primeiros momentos, né, de escrita acadêmica. Aí, claro, no relato, e eu trago aqui para a gente se exercitar, né, as referências elas precisam ser devidamente registradas, sempre, claro. A gente, mesmo referências, citações, né, diretas, e citações indiretas, né, todas elas devem ser trazidas para o texto, para a nossa seção de referências, né? Então, a gente não deve nem citar referências que não foram mencionadas ao longo do nosso relato, mas também, né, claro, nunca falar de alguma ideia, de algum conceito, de alguma citação de algum autor e daí, né, acabar esquecendo ou omitindo nas referências. Isso também é um procedimento ético que a gente precisa ter bastante cuidado, né? Para a gente não cometer também plágio, né? Que o plágio ele pode ser mnemônico, ou seja, ele pode ser um plágio por esquecimento, mas ele pode ser um plágio por desconhecimento. Eu li uma coisa na internet ou num artigo, achei bacana e coloquei ali em outras palavras, mas isso é uma citação a partir de um referencial teórico, né? Então a gente precisa ver isso. As referências sempre buscarem fontes de credibilidade, né? Então, ambientes universitários, né, os repositórios digitais, repositórios acadêmicos, nacionais, internacionais, né, a gente pode buscar periódicos acadêmicos, né, da nossa área, tem a classificação Qualis, né, então Qualis A, Qualis B, preferencialmente Qualis A, né, acabam tendo um rigor científico bastante forte para que essas publicações aconteçam, né, fora os repositórios inclusive, periódicos que nós temos na internet. Hoje em dia, então, tem uma vasta quantidade de informações, produções científicas, né, que a gente só precisa procurar nos lugares certos, e quando a gente tem uma instituição de renome por trás, a gente já fica mais tranquilo, porque sabe que passou por um monte, né, de procedimentos de filtragem para chegar a uma publicação, certo? Então é isso, queridos. Por hoje eu queria falar brevemente sobre o relato de experiência, pensando que, assim como foi para mim, né, desejando que possa ser para vocês uma forma de escrita acessível, uma forma de escrita dinâmica, que possa trazer experiências que vocês viveram, e que isso possa ser, né, não só um exercício, mas partir desse exercício, dessa escrita, para que possa, então, propiciar para vocês
quem sabe, uma trajetória de escritas e produções acadêmicas, né, relevantes na nossa área de conhecimento. Obrigada pela atenção de vocês e seguimos em contato nas nossas discussões sobre pesquisa científica. Um abraço.